A soma de dois números negativos é sempre um número positivo? Eu tenho, então, dois números negativos sempre somados, ok? Então, para eu resolver esta operação, eu preciso multiplicar esse mais por esse menos. Então, mais vezes menos, na multiplicação, sinais diferentes. Resultado é negativo. Então, menos 6 e menos 8. Nesse caso, eu tenho uma subtração de sinais iguais, então eu mantenho o sinal e somo 6 mais 8, que dá 14. Nesse caso, a soma de dois números negativos não é sempre positivo, tá errado. Ok? Vamos para a próxima. O produto de dois números de sinais diferentes é positivo? Quando eu falo em produto, eu estou falando em multiplicação. Então, na multiplicação, quando eu tenho sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos multiplicado por mais, o resultado é negativo. 6 vezes 8 vai dar 48. Então, nesse caso, o produto de dois números de sinais diferentes não é positivo, nunca. É sempre negativo. A regra da multiplicação é que se os sinais são diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, esse aqui está errado. A soma de um número positivo com um número negativo pode ser um número positivo? Então, nós temos aí um mais 9, que é um número positivo, somado a menos 8, que é um número negativo. Nesse caso, sigo o processo de multiplicação desse mais por esse menos, para eliminar o sinal. Então, mais vezes menos, na multiplicação de sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, aí eu copio mais 9 e o 8. Então, eu tenho aqui uma subtração com sinais diferentes. Nesse caso, eu mantenho o sinal do número maior e subtraio, que vai dar, então, 9 menos 8, 1. Carregando o sinal do número maior, mais. Então, nesse caso aqui, está certo. Sim, a soma de um número positivo com um número negativo pode ser um número positivo, porque carrega o sinal do número maior, quando os sinais são diferentes na adição e subtração. A soma de dois números com sinais diferentes é sempre negativa? A gente acabou de ver que não, mas vamos fazer a conta. O mais 9 somando um menos 9. Então, multiplica-se esse sinal de mais por esse de menos, né? Que vai dar o resultado menos. E aí, eu vou copiar o mais 9 e o 8. Então, mais 9 e menos 8. Mesma coisa, observo qual é o número maior. O número maior é que vai indicar como eu sinalizo o resultado. Então, nesse caso, o número maior é o 9. Então, eu vou carregar o número de mais, o sinal de mais. E 9 menos 8 vai dar mais 1. Tá? Mais 1. E nesse caso, o número é negativo? É sempre negativa? Não, porque depende do número maior. Se o número maior for negativo, o sinal do resultado vai ser negativo. Se o número maior for positivo, como é esse caso, o sinal do resultado vai ser positivo. Então, aqui está errado porque não é sempre, que depende do número maior. A soma de dois números inteiros opostos é um número negativo? Números opostos, quando eu falo em números opostos, são os mesmos valores absolutos com sinais opostos. Então, no caso, nós temos um mais 6 somando um menos 6. Então, o mais 6 é o oposto de menos 6. Nesse caso, vamos seguir o processo. Então, mais vezes menos, o resultado é negativo. Nesse caso, eu copio o mais 6 e o 6. Então, eu tenho aqui os números opostos, o mais 6 e o menos 6. Tá? Nesse caso, eu anulo esses números, porque eles são opostos, e o resultado é zero, é nulo. Ok? Então, nesse caso aqui, está errado, porque se são opostos, não vai ser nem negativo, nem positivo.